Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui para dar início a mais uma aula. Como vocês sabem, eu sou o professor Salles, professor de Química, né? Débora Corrêa Lima, nossa escola. Então, hoje nós vamos trabalhar conteúdo relacionado à concentração comum e densidade. Vamos ver alguns conceitos, alguns exemplos sobre esse tema. Antes, a gente vai ver só alguns conceitos que a gente já iniciamos, já vimos na aula passada, né? O conceito de solução é uma mistura homogênea composta de dois ou mais componentes que consiste de um dos componentes é o solvente e outro componente é o soluto. Então, a solução é a mistura de dois ou mais componentes, em que um desses componentes vai ser considerado solvente e os outros podem ser considerados como soluto. O componente da solução que pode ser considerado como solvente, ele sempre se apresenta em maior quantidade, geralmente, mas não necessariamente, geralmente ele é a água. Na maioria das soluções aquosas, o solvente é a água. Soluto é o componente que se apresenta em menor quantidade. É a substância que se dissolve no solvente. Alguns conceitos, só relembrando esse conceito que a gente já viu, a gente já tinha visto na aula passada, só para a gente ter uma noção. Um exemplo aqui também, outro conceito que a gente viu na aula passada, foi essa questão de soluções insaturada, saturada e supersaturada, né? Ou a solução supersaturada, ela pode ser considerada uma solução saturada com corpo de fundo, ou seja, porque geralmente vai sobrar uma parte de soluto que não vai conseguir dissolver. Por exemplo, o coeficiente de solubilidade do cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, ele limita-se em 35,7 gramas para cada 100 gramas de água. Ou seja, transformando isso daqui para litro, né, transformando para 1.000 gramas, já que 1.000 gramas é equivalente a 1.000 ml, né, 1 grama de água equivale a 1 ml de água, então, geralmente 1.000 gramas quer dizer que equivale a 1 litro. Então, transformando isso aqui para litro, esses valores para litro, podemos dizer que 1 litro de água ele consegue dissolver no máximo 357 gramas de sal. Então, como primeiro exemplo, nós temos aqui, se eu pegar 1 litro de água, que consegue dissolver 357 gramas de água, mas eu colocar somente 200 gramas, o que vai acontecer? Ele vai dissolver esses 200 gramas e ainda tem capacidade de dissolver mais. Então, dizemos que a quantidade de soluto está abaixo do coeficiente de solubilidade, dizemos que essa solução ela é insaturada. Se eu pego 1 litro de água, nesse segundo exemplo, se eu pego 1 litro de água e coloco 357 gramas, que é justamente a quantidade que 1 litro de água consegue dissolver, ou seja, eu estou no limite máximo, eu atingi a quantidade que ele pode dissolver. Eu atingi o coeficiente de solubilidade dessa substância, dessa solução, que a água consegue dissolver. Então, nesse caso, podemos dizer que a solução é saturada, né? E nesse terceiro exemplo, quando a gente tem 1 litro de água e eu coloco 400 gramas, ele só consegue dissolver 357. Ou seja, o restante vai ficar depositado no fundo, sem dissolver. Essa quantidade que não dissolve, ela é chamada de corpo de fundo, né? Então, é a quantidade de soluto que não conseguiu dissolver. Então, dizemos que essa solução ela é super saturada, né? Ou saturada com corpo de fundo. Um conceito que surgiu nas atividades, né? Foi esse saturada com corpo de fundo. Soluções concentradas é quando a quantidade de soluto em relação ao solvente é alta, quando contém muito soluto em relação à quantidade de solvente. Por exemplo, 1 litro de água consegue dissolver 357 gramas.
né? 357 gramas. Se eu coloco 300 gramas, quando comparado a esse 357, é muito solúvel. Por exemplo, que a solução é bastante concentrada. Diluída, quando a quantidade de soluto em relação a coeficiente de solubilidade de solvente é pouco, é pequeno, né? Quando contém pouco soluto em relação ao solvente. Se 1 litro de água consegue dissolver 357 gramas e eu coloco somente 10 gramas de sal, ou seja, é muito pequeno em relação à quantidade que ele consegue dissolver. É muito pouco. Então, dizemos que essa solução ela é diluída. O que é a diluição? A diluição consiste quando você tem soluções concentradas, né? Quando você tem soluções concentradas, você aumenta a quantidade de solvente, né? A quantidade de solvente é aumentada, você adiciona solvente e mantendo a quantidade de soluto igual. Nesse caso, você vai tornar uma solução que é concentrada em uma solução diluída. Quando você aumenta a quantidade de solvente, né? Você aumenta a quantidade de solvente e mantém a quantidade de soluto igual. Nesse caso, você vai diluir aquela solução. Você vai baixar a concentração da solução. Exemplos que a gente já tinha visto na aula passada, então vamos só dar continuidade. Hoje a gente vai ver alguns conceitos de concentração comum. O que é a concentração comum? Concentração comum é a relação entre a massa do soluto presente em uma solução e o volume da solução, certo? Então, concentração é a massa do soluto. Esse número 1 indica que a massa é do soluto, que é da substância que foi dissolvida, dividida pelo volume da solução. Então, essa é a fórmula que nós temos para a concentração. O C é a concentração comum, o M1 é a massa do soluto, que é dado em gramas, e o V é o volume da solução, que é dada em litros. Ou seja, a concentração ela é dada em gramas por litro. Essa é a unidade no Sistema Internacional para a concentração comum. Você vai dividir a quantidade de gramas de soluto com a quantidade de volume da solução dada em litros, né? Vamos lá. Antes, como eu falei, a unidade no Sistema Internacional para a concentração comum é gramas por litro, é a mais comum. Pode ser quilogramas por metro cúbico, né? Ou seja, quilogramas por metro cúbico. 1 metro cúbico equivale a 1000 litros, né? Que é coisa que a gente pode ver depois. Então, para nós, o que interessa nesse momento é a unidade de expressão mais comum, que é gramas por litro. Outras unidades usadas para concentração comum é gramas por ml, ou gramas por centímetro cúbico, quilogramas por litro, né? São outras unidades. Mas, no Sistema Internacional de Medidas, a mais usada é gramas por litro. Então, a gente vai trabalhar com gramas por litro. Em algumas atividades, como em análise clínica, são usadas variações como gramas por 100 gramas de ml. Nesse caso aqui, ele já mantém uma quantidade de solvente padrão, né? Em alguns exemplos, mantém a quantidade de solvente padrão, mas a unidade de medida é gramas por litro. Um exemplo. Se dissolver 20 gramas de sal de cozinha NaCl em 500 ml de solução aquosa, ou seja, solução aquosa, solução que foi preparada com água. Qual a concentração do sal nessa solução? Ou seja, eu quero saber qual a concentração do sal nessa solução. O sal é a substância que foi dissolvida. E a quantidade de sal dissolvida foi 20 gramas. Ele foi dissolvido em 500 ml de solução aquosa. Mas como a gente viu, a concentração ela é dada, né, em gramas por litro. Ela é dada em gramas por litro. Então,
esse 500 ml tem que ser transformado para litro. Então, o volume da solução 500 ml é só você dividir esse valor por 1.000, né? Pega 500, divide por 1.000. Quando você divide 500 por 1.000, você vai ter a quantidade do volume em litros. Daí é só você utilizar na fórmula. Concentração é 20 gramas, que foi a quantidade de sal que foi dissolvida, dividido pelo volume da solução. Dividido pelo volume da solução, que transformado para litro é 0,5 litros. Então, quando você tem 20 dividido para 0,5, você vai ter 40 gramas, já que a quantidade de massa está dada em gramas e o volume está dado em litros, você vai ter 20 gramas, 40 gramas por litro. Então, a concentração comum é isso. É você pegar a massa do soluto e dividir pelo volume da solução. Então, essa é a concentração dessa solução, do sal nessa solução. Então, a concentração é de 40 gramas por litro neste exemplo. Né? Outro exercício aqui, outro exemplo aqui. 20 gramas de NaOH, que é hidróxido de sódio, são dissolvidos em água. Sabendo que a massa molar do hidróxido de sódio é 40 gramas por mol e que o volume da solução foi completado para 500 ml, qual a concentração comum? Temos o mesmo exemplo, né? Sem querer, eu coloquei o mesmo exemplo nessa questão, porque a quantidade de hidróxido de sódio só mudou o componente. No caso, a hidróxido de sódio dissolvido é 40 gramas de hidróxido de sódio. No exemplo anterior, a gente tinha 40 gramas, 20 gramas de NaCl. Né? Foi dissolvido num volume de 500 ml. Né? Temos o mesmo cálculo, 20 dividido para 5 dá 40 gramas por litro. Vamos lá. Densidade. Densidade é uma grandeza bem parecida com a concentração comum. Diverge somente no volume, né? Que densidade é definida entre a massa de um corpo e o volume do próprio corpo. Enquanto na concentração é a massa do soluto dividido pelo volume da solução. E aqui é a massa do corpo dividido pelo volume do próprio corpo. Quanto mais denso for um corpo, maior será. Quanto mais denso for um corpo, maior será a quantidade de massa desse volume. Ou seja, solução no estado sólido vai ter uma densidade maior do que a solução no estado líquido. E, consequentemente, uma solução no estado líquido vai ter uma densidade maior do que uma solução no estado gasoso. A densidade dos sólidos e líquidos normalmente é expressa em gramas por centímetro cúbico ou gramas por ml. E para os gases é exclusivamente gramas por litro. Então, para os gases, a unidade não é usado gramas por centímetro cúbico, nem gramas por ml, e sim gramas por litro na substância no estado gasoso. Só um exemplo aqui. Você já observou que em regiões polares é comum ver grandes blocos de gelos, né, que é os icebergs, flutuando na água do mar. Isso ocorre porque a densidade do gelo é 0,92 gramas por centímetro cúbico e essa densidade do gelo ela é menor do que a grama da água, do que a densidade da água, que é 1,03 gramas por centímetro cúbico. Então, quando um corpo tem densidade menor, geralmente ele flutua sobre um de densidade maior. Por exemplo, nesse exemplo aqui, onde nós temos o óleo, né? O óleo ele tem densidade menor do que a densidade da água. Né? O óleo ele tem densidade menor do que a densidade da água. Por isso que o óleo fica sobre a água, né? E não a água fica sobre o óleo. Porque a densidade da água ela é maior.
ou seja, ela termina sendo uma substância mais pesada. A quantidade de gramas que ela contém por centímetro cúbico é maior do que a quantidade de gramas do óleo por centímetro cúbico. Aqui, por ser muito parecida a densidade, embora a densidade da água seja maior, o gelo ele termina por flutuar. Ele termina por flutuar porque a densidade dele é um pouco menor do que a densidade da água. Medindo as densidades. Só um exemplo aqui. Geralmente, essa medição de densidade ela é utilizada quando não se tem as medidas, não se tem como medir o volume inicial, o volume final. Um exemplo básico é você acrescentar o sólido dentro de uma substância líquida e a diferença de volume final e volume inicial representa o volume desse sólido. Por exemplo, se você tem uma pedra e você quer descobrir a densidade é a massa pelo volume. A massa é muito fácil. A massa você coloca numa balança, você vai ter tantas gramas, né, de massa. Então, a massa é mais fácil de você determinar. Agora, o volume de uma pedra que não tem um formato retangular, que não tem um formato regular, o formato dele é irregular, uma das maneiras de você medir o volume ocupado por esse sólido é mergulhando ele em uma substância líquida. Aquela diferença entre o volume final e o volume inicial do líquido equivale ao volume da substância no formato de forma irregular no estado sólido. Certo? Então, essa diferença, essa variação entre o volume inicial e o volume final representa o volume dessa substância. Então, pessoal, por hoje a gente vai ficar só com esses conceitos de densidade e concentração comum. Né? Para a próxima aula a gente vai ter molaridade e título. Então, hoje a gente vai ficar somente com esses dois conceitos, concentração comum e densidade. Já já eu vou postar para vocês a lista de exercícios. Também postarei esse material no formato PDF. E as dúvidas a gente estaremos por aqui para tirar qualquer dúvida que for surgindo. Por hoje é só, agradeço e estamos aí, pessoal.